Salve Maria, sou missionário católico, glória a Deus, aleluia, missionário católico, né? Amo essa igreja, fazer esse trabalho. Humilde e simples. João 3,30 importa que ele cresça, eu se diminuo. A igreja cresça, a esposa do Senhor cresça, nós servos se diminuindo e amamos cada vez mais essa igreja. Para nós defender com unhas e dentes. Porque nós somos esse resto da descendência da mulher, Apocalipse 12, 17. Que guarda os mandamentos. Olha só. Tem um pequeno resto da descendência da mulher que guarda os mandamentos. Olha essa camiseta aqui, ó. Servo a exemplo de João Batista, né? Meu patrono. Meu ministério é... Eu tento me embasar quase igual. Não tem como. Não há ninguém nascido em mulher igual a João Batista, né? Mas nós temos que ser imitadores dos santos. Aqueles que encerraram a carreira. Hebreus 6,12. Ou Hebreus 13,7, né? Eu quero pregar aqui hoje para cair por terra essa farsa protestante. Vocês católicos adoram imagem, vocês católicos têm imagem, vocês católicos, o seu culto são um culto pagão que tem imagem, etc. Essa resposta é para Rodrigo Silva, Dr. Rodrigo Silva, essa resposta é para Sila Malafaia, essa resposta é para Rodrigo Mocelin, essa resposta é para esses protestantes, para essas igrejas vindas de homens, para o pastor Poroca, que já fiz um vídeo refutando ele quase agora, e por aí vai. Paulo Júnior, Caio Fábio, Reverendo Augusto Nicodemos, etc. A igreja católica é uma igreja só. É uma igreja única que está em todo lugar. Que prega o mesmo doutrina, o mesmo evangelho. E só tem um só pastor universal. Os pastores, eles distorcem a escritura, sabemos. Para perseguir a nossa igreja. Para tentar tirar o povo de Deus da sua igreja. A igreja católica ela é um tempo cheio de mais cultura. Por quê? Ela segue a tradição. O tabernáculo tinha o quê? Êxodo 20. Êxodo 25, né? Olha só. Do 1 até o 8. Presta atenção, onde eu quero chegar. De toda a história, biblicamente, a tradição também prova isso, a patrística também prova isso. Que o Velho Testamento aponta o Novo. As imagens via sacra, as imagens ali apontam. Jesus aponta o Novo Testamento. A Arca da Aliança aponta o quê? Prefigura Nossa Senhora. A palavra 10 mandamentos é quem? É Cristo. Que se fez carne no ventre de Nossa Senhora, certo? O candelabro, sacerdote, Arão. Prefigura o que no Novo Testamento? Cristo. Cristo é o novo sacerdote. O maná aponta o que no Novo Testamento? A Eucaristia, Mateus 26, o Lucas 22, o João 6, o 1 Coríntios 11, do 23 diante. Tem um significado. O tabernáculo aponta o quê? Templo do rei Salomão. Templo do rei Salomão aponta o quê? Prefigura o quê? Igreja de Cristo. Tabernáculo aponta o quê? Prefigura a igreja de Cristo. Porque imagem cheia de escultura, imagem, sacerdote, etc. Templo do rei Salomão cheio de imagem e escultura. Aponta o quê? A igreja católica. Tanto que as apóstolos ali, os apóstolos congregavam nesse tempo. E em João 10, 23, 22, 23, ali no inverno, Cristo passeava nesse porto do rei Salomão. Interessante. Se você entrar na igreja católica, você vai ver vai lembrar do templo do rei Salomão, porque o templo do rei Salomão é um templo cheio de imagem e escultura. Aqui, ó. Êxodo 25, do 1 ao Senhor diz a Moisés, ó. E só pode ter um porta-voz só. Quem é o porta-voz sucessor de Cristo? Pedro. Que vai pastorear essa igreja. Que vai enviar, etc. Que vai consagrar o pastor universal. Tanto que Gálatas 2,9, Paulo vai lá, Paulo e Barnabé, Paulo, né, vai lá reconhecer a sua graça. Deram a mão a Paulo e a Barnabé, sinal de pleno acordo. Bispo ali universal é Pedro. Bispo de Jerusalém, Tiago. De acordo com o que acontece aqui na igreja. O bispo que de Itaquá,
tem um superior a ele. O padre tem um bispo que é superior a ele. E por aí vai. Diz aos israelitas que me faça uma oferta. Aceitarei essa oferenda de todos os homens que fizer de bom coração. Eis o que aceitarei à guisa de oferta: ouro, prata, cobre, púrpura, violeta, escarlate, carmesim, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro, tingido de vermelho, e pele de golfinho, madeira de alcácia, azeite para cadeiro, aromas para o óleo de unção, e para o incenso odoroférico, pedra de oníris e outras pedras para os cabochões de ofede do peitoral. Eles me farão um santuário e habitarei no meio dele. Construirei o tabernáculo e todos os seus mobiliários. E certamente, segundo o modelo que vos mostrarmos. Olha só. Interessante. E Deus manda Moisés fazer, ó, isso 25, 18. Imagem, colocar a arca da aliança nesse tabernáculo, que onde eu habitarei. Que a arca da aliança vai ser colocada ali. Nessa tenda consagrada, ungida. Que tanto que a nuvem do Senhor pairou sobre esse tabernáculo. Essa tenda. Olha só. Lá no finalzinho. Aqui, ó. A glória do Senhor. Se a glória do Senhor estava ali no tabernáculo, se a glória do Senhor pairou sobre o templo de Salomão, 1 Reis 8, 10 e 11, e lá no tabernáculo, reunidos os apóstolos junto com Maria, a nova arca da aliança, que a sombra do Altíssimo estava sobre a vida dela, de acordo com o que está lá no tabernáculo, de acordo com o que está lá no templo do rei Salomão, está lá no tabernáculo também, lá dos apóstolos, no cenáculo. É só interessante. Mas beleza. Êxodo 40. A glória, então a nuvem cobriu a tenda de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela e a glória do Senhor enchia todo o tabernáculo. Durante todo o curso de sua peregrinação, os israelitas se punham a caminho quando se eleva a nuvem que estava sobre o tabernáculo. Do contrário, eles não partiam até o dia em que ela se levasse. E quando durara as suas peregrinações, a nuvem do Senhor pairou sobre o tabernáculo. Durante o dia e durante a noite havia um fogo na nuvem, que era visível a todos os israelitas. Olha só, cara. Cai por terra essa pregação protestante, cara. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus não habita em templo cheio de imagens, de escultura, etc. Cara, a nuvem, a glória de Deus parou nesse templo onde tem imagem. Que interessante. E 1 Reis 6. Aqui, ó. 6:11, ó. A palavra do Senhor foi então dirigida ao Salomão. Nesse termo, esta casa que tu edifica. Olha. Aqui já cai por terra, cara. Ó, edifica o quê? Que edificar? Construir. Sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. Certo? Cristo, ele fundou a igreja. Quem vai edificar essa igreja são os membros que congregam nessa igreja, que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Interessante, aqui foi construído o quê? Por mãos de homens, certo? Por o rei Salomão. A igreja que vai ser construída, que vai ser edificada, é uma igreja mística pelos apóstolos. Com o quê? Com a pregação oral. Com a divulgação, com a difusão do evangelho. Aqui é uma igreja
material. Uma igreja feita por mãos de homens, pelo rei Salomão, e a presença de Deus pairou sobre esse tabernáculo, esse templo, que é a casa da Arca da Aliança. Um templo cheio de imagem e escultura. E por isso que esse templo foi destruído, e Cristo edificou outro templo com o seu corpo. Em João 2 ali fala. Que é sua esposa. Olha só, cara. Aqui só é prefiguração. Prefigurando a igreja de Cristo. Como a igreja de Cristo vai ser. Semelhante ao templo. Porque tabernáculo Deus mandou fazer. Templo do rei Salomão, Deus mandou fazer. Deus se fez carne, se fez homem, no ventre de Nossa Senhora, agora é o próprio Deus que está falando. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. É só que interessante, Mateus 16, 16 é lá. 16 até 18. Aqui é Deus falando, Cristo falando. Esta casa que tu edificas e sobre obedecer às minhas leis, praticareis os meus mandamentos e observareis todos os meus preceitos, segundo-os cuidadosamente, e cumprirei em ti a promessa que fiz a teu pai Davi. Olha só, Êxodo 28, Deus manda fazer a Arca da Aliança, 2 querubins, etc, tal. Números 28, Deus manda Moisés fazer aquela serpente, aquela imagem, e o povo olhava para a serpente, o povo era curado, etc, né? É só 6, 26, ó. Um outro tinha 10 covados de altura. Salomão colocou no fundo do templo, no santuário, tinha as asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes, e uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto a outra duas asas se encontravam no meio do santuário. Revestiu também de ouro os querubins, mandou esculpir em relevo em todas as paredes 29 da casa, ao redor, no santuário, no templo. Querubins, palmas de flores abertas. Engraçado, se esse templo, se tivesse... Imagina um protestante dentro desse templo, cara. Do rei Salomão. Tanto por dentro, se ele olhasse para cima, ia ver a imagem. Se ele olhava para o lado, ia ver a imagem. Se ele olhava para o chão, vai ver a imagem. Se ele ver lá no Debi, no lugar mais santo, mais sagrado, vai ver a imagem. Vai ver até a Arca da Aliança. Você está entendendo onde eu quero chegar? Agora vamos aqui, ó. Aqui, ó. 1 Reis 8. O que aconteceu lá no tabernáculo, aconteceu no templo do rei Salomão. Aqui, ó. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer a função de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Olha só, cara, agora esse cara está em Atos. Em Atos, a Arca da Aliança prefigura quem? Atos 12 a 14. Ó. Voltaram eles, aos discípulos no cenáculo. Voltaram eles, então, para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém. Diante de uma jornada de sábado, tendo entrado no cenáculo... Agora não é mais a nuvem, é o Espírito Santo descendo. O próprio Deus, o fogo, língua de fogo. Porque o Espírito Santo ele é o próprio Deus. Que interessante. Maria já estava cheia do Espírito Santo, impregnada do Espírito Santo, da presença da sombra do Altíssimo, Lucas 1,35. De acordo com que estava lá no tabernáculo e de acordo com que estava lá no templo do rei Salomão, agora está aqui reunido junto com os apóstolos, a cheia do Espírito Santo, a esposa do Espírito Santo, a esposa do Altíssimo, esperando a revelação se cumprir. A igreja se tornar pública. Tendo entrado no cenáculo, subiu ao quarto de cima, onde ele costumava. Permaneceu. Era eles, Pedro, João, Tiago, ó, Pedro sempre o destaque, cara. André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Fidelfeu,
Simão, o zelador, e Judas, o irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres. Entre elas, Maria, mãe de Jesus, e o irmão deles. Cara, que maravilha, cara. Essa é a nossa igreja. Ela tem prefiguração, ela tem base bíblica, ela tem sacerdote, ela tem intercessores, ela tem vela, ela tem incenso, ela tem mirra, ela tem sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se você olhar para, se você entrar dentro dela, você olhar lá, vai ver o altar, 2 querubins, o sacrário, sacerdote que faz a consagração, que tem um envio, tanto no Velho Testamento e no Novo. Interessante. Não é mais o maná, agora é a Eucaristia. Transubstanciação de Cristo. Não é simplesmente um símbolo protestante. É Cristo, presença real na Eucaristia. Que interessante. Se a glória do Senhor pairou sobre o tabernáculo, a tenda ali, Êxodo 25, se a glória do Senhor pairou ali no templo do rei Salomão, 1 Reis 6, do 32 35, ou 1 Reis 8, 11, 10 e 11, imagina ali, em Atos dos Apóstolos, que foi seu filho que falou: sobre ti, Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Eu fundei a igreja lá na cruz, eu sou a igreja, eu sou a palavra. Eu se fiz carne, eu quis um corpo, eu quis habitar no ventre dessa mulher santa, da cheia de graça, da bem-aventurada. Hoje, para deixar esse mandamento: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Que interessante. Se é protestante, problema é seu, meu filho. Problema é seu. Como vou seguir um fundamento de Edir Macedo? Como vou seguir um fundamento de Sila Malafaia? Como vou seguir um fundamento de Agenor? Como vou seguir um ensinamento de Paulo Júnior? Ou Rodrigo Mocelin? Ou Adventista Sétimo Dia? Não. Nós vamos seguir o fundamento dos apóstolos, que estavam reunidos ali no cenáculo, junto com Maria, que foi cheia do Espírito Santo, e começaram a edificar a igreja mística. Não uma igreja feita por pedras, feito de mãos de homens, não. Pelo Senhor Jesus Cristo, edificado pela pregação oral, pela palavra, pelo Evangelho, para a honra e glória do Senhor, para nós acreditar nesse ministério, nesse fundamento. A divina diversidade da sabedoria será conhecida pela a igreja. Efésios 3:10. Não pelas igrejas, segundo Coríntios 4. Pelo outro Espírito. Só pelo um Espírito Santo. O outro espírito irá pregar contenda, divisão, que o diabo é espírito. O próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Aquele espírito que está em 2 Coríntios 4, ele está se disfarçando do Espírito de Deus, mas não é. E o próprio Satanás, ele tem essa malícia de disfarçar em ministro de justiça, em luz, em pregar a palavra. Encerro o vídeo aqui porque nós somos descendentes da mulher. Guarda os mandamentos. Que está nessa igreja cheia de imagem e escultura. Não tem o que correr. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Está na Escritura. Então não tem por onde correr. Se vir pastor refutar, pode vir. Eu quero vir mesmo. Refuta meus vídeos aí. Com a Bíblia. Não palavras inventadas. Versículo bíblico, ponto. Está lá na Bíblia. Salve Maria, sou missionário sem fronteira.